Muito bem, então, boa tarde. Iniciamos hoje, no dia 27 de outubro de 2025, às 15 horas e 12 minutos do Brasil, às 18 horas e 12 minutos de Lisboa, o segundo colóquio internacional do GPI, Grupo de Pesquisa, História e Intelectuais, Cultura, Política e Memória do CNPq. Bem, é importante dizer que o objetivo principal deste evento é mesmo promover um debate público, né, de forma a abordarmos sobre a produção, sobre a circulação de ideias, do tema geral do segundo colóquio, que é os intelectuais e as questões de raça, política e cultura no Brasil e em Portugal. Consideramos essencial, né, estabelecermos parâmetros de análise comparativa entre Brasil e Portugal, pois compreendemos que questões vinculadas aos conceitos de raça e cultura suscitam temáticas específicas, né, no que se refere às intermediações políticas e ideológicas, de forma a propiciar abordagens em diferentes escalas de análise, mas especialmente, né, as possíveis abordagens a partir das relações históricas entre os dois países, né, então, Brasil e Portugal. Pontuamos que, ao longo do século XX, foram muitos os debates intelectuais nos dois países sobre as questões relacionadas à construção da nação, à chamada regeneração da raça, em conexão com variados movimentos intelectuais pelo globo. Compreendemos, portanto, ser extremamente relevante trazer esse tema ao debate em pleno século XXI, de forma a problematizarmos as condições de produção do conceito de raça em correlação com os enraizamentos históricos promovidos pelo pensamento racial e eugênico, notadamente desde a primeira metade do século XX. Ressaltamos, como já fizemos no momento do primeiro colóquio, que a justificativa em se pesquisar e discutir temas que tratam de pretensas superioridades, né, está em compreender que diversos elementos dessa temática ainda reverberam na atualidade. Então, necessário também frisarmos que essas tais supostas superioridades têm servido especialmente de base de governação, resultando em políticas autoritárias e discriminatórias, assim como práticas ditatoriais vigentes no mundo atual. Portanto, é importante citarmos que este segundo colóquio está sendo realizado no âmbito do programa de pós-graduação em História da Universidade Estadual de Ponta Grossa e conta com os queridos apoios, né, dos departamentos de Educação, de História, dos programas de pós-graduação em Educação e Profissional de História, bem como do Grupo de Pesquisa Intelectuais, Discursos e Instituições e do Laboratório de Estudos de Historiografia Paranaense. Agradecemos a todas e a todos os participantes, de forma especial os integrantes do GPI, e já informo que o link para a certificação será disponibilizado somente ao final, né, da fala da nossa palestrante de hoje, e que esta gravação estará disponível posteriormente no YouTube do PPGH. Eu agradeço imensamente a participação da doutora Patrícia Ferraz de Matos, do ICS, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que tem colaborado conosco desde o primeiro colóquio e que foi, inclusive, a minha supervisora de pós-doutoramento. Quero dizer aqui que é uma grande alegria tê-la conosco hoje. Patrícia Ferraz de Matos licenciou-se em Antropologia na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Da extensa trajetória da Patrícia, gostaria de ressaltar o estudo de dissertação de mestrado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, em que analisou as representações raciais produzidas no contexto do Império Colonial Português nas primeiras décadas do século XX,
do qual recebeu o prêmio Victor de Sá de História Contemporânea. Já em sua tese de doutoramento em Ciências Sociais, na especialidade de Antropologia Social e Cultural, também no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, estudou as relações entre antropologia, nacionalismo e colonialismo, no período entre o fim da monarquia e o Estado Novo em Portugal. Na referida tese, Patrícia investigou a biografia de um intelectual bastante representativo, Antônio Mendes Correia, a partir de acervos de consultas a acervos de Portugal, Lisboa, Porto, Coimbra, Torre de Moncorvo, e do Brasil, que seria Salvador, especialmente, e Rio de Janeiro, né? Bem, eu passo a palavra para a doutora Patrícia, cuja conferência de hoje tem o seguinte título: Produção da diferença, Estado e ciência, dos teóricos da raça aos desafios descolonizadores. Muito obrigada, Patrícia, a palavra é sua. Muito obrigada pela apresentação. Boa tarde a todas as pessoas. Em primeiro lugar, agradeço o convite da professora Maria Julieta Weber para apresentar esta conferência na já segunda edição, como foi referido, do Colóquio Internacional do Grupo de Pesquisa História, Intelectuais, Cultura, Política e Memória da Universidade Estadual de Ponta Grossa. É um prazer estar aqui convosco e é um prazer estar aqui novamente com a professora Maria Julieta Weber. E hoje para falar sobre a relação entre ciência, Estado e produção da diferença, e dar conta de uma história que começa com os teóricos da raça, entre aspas, obviamente, porque não existem raças humanas, e até aos desafios descolonizadores, assim hoje chamada, enfim, esta expressão até tornou-se comum. No Brasil até penso que se diz decolonial, mas a ideia é descolonizar o pensamento, descolonizar as práticas, e estes desafios estão hoje muito, muito presentes. O contexto da minha fala será sobretudo referente a Portugal e trarei uma reflexão sobre como a ciência, o Estado e as políticas coloniais produziram a ideia de diferença. Ou seja, o que é que eu quero dizer? É que a diferença não existe necessariamente à partida, ela foi produzida nestes contextos, em alguns contextos, que eu vou dar exemplo, e a ciência e o Estado tiveram um papel muito importante. E, portanto, foi a partir destes contextos que se estabeleceram hierarquias entre seres humanos e também como é que algumas dessas ideias ocuam ainda no nosso presente, influenciando modos de pensar, de ensinar e de conviver. Falarei da formação da noção de raça, do papel da ciência no contexto do colonialismo português e, finalmente, dos desafios descolonizadores que enfrentamos hoje no campo da educação e da cidadania. Este tema, embora complexo, é fundamental para a compreensão das sociedades contemporâneas, para a percepção do racismo estrutural e para conseguir responder, pelo menos, a alguns dos desafios atuais relacionados com a reparação do passado, a restituição de bens, de objetos ou até de restos humanos, e para a promoção de uma educação antirracista. E temos já aqui o segundo slide, em que eu questiono por que falar de raça hoje. Então, se de facto não há raças, porque é que continua a ser pertinente falar sobre este tema? Qual é que é a pertinência? E, de facto, se nós pensarmos biologicamente, não existem raças humanas, mas socialmente a ideia de raça continua a ter efeitos reais. Por exemplo, na forma como algumas pessoas são tratadas, representadas e incluídas ou excluídas da cidadania. E voltando para Portugal, falando sobre Portugal, é muito comum o mito de que os portugueses foram menos racistas porque exerceram colonialismo mais brando,
comparativamente a outros colonialismos, ou devido a uma miscigenação elevada entre portugueses e africanos, sendo que os primeiros seriam, sobretudo, homens brancos. Portanto, quando nós estamos a falar de miscigenação, estamos a falar, sobretudo, entre homens brancos europeus, e os segundos, portanto, os africanos, seriam, sobretudo, mulheres negras africanas. E de facto, esta ideia, este mito é ainda muito forte. Contudo, por detrás dessa ideia estão séculos povoados de desigualdades. Que desigualdades são essas? São desigualdades legais, produzidas inclusivamente no campo jurídico, políticas e sociais, muitas vezes baseadas na cor da pele e na origem social. Ou seja, a ideia de raça é poderosa. Foi poderosa no passado, continua a ser no presente. Ela estrutura desigualdades, legitima exclusões e molda representações sobre quem pertence ou não a um país, a uma comunidade ou a uma nação. Por outras palavras, não basta negar a exigência ou a existência biológica de raça, portanto, não é suficiente. Ou seja, dizermos que biologicamente não existem raças não é suficiente. É preciso compreender como e porquê esta ideia foi inventada e como e em que moldes continua a operar. Eu considero que é importante olhar criticamente para este passado e não é tanto para culpar este passado ou para encontrar culpados, não é essa a minha perspectiva, mas é sobretudo para compreender como é que o racismo estrutural foi construído no passado e como é que ainda se continua a reproduzir. Próximo slide, por favor. Eu só, falando no slide anterior, se for possível, podemos voltar. Isso, pronto. Aqui explicar porque é que eu escolhi esta imagem. Portanto, isto é uma imagem que saiu no Jornal Público. O Jornal Público é um jornal nacional, importante, respeitado de um modo geral. E, de facto, aqui nesta fotografia, nós temos um exemplo das várias manifestações que têm ocorrido em Lisboa nos últimos anos e que são suscitadas por movimentos antirracistas. E, portanto, com cartazes, com pessoas de várias origens, porque o racismo não é uma questão das pessoas negras ou asiáticas ou norte-africanas ou sul-africanas, portanto é uma questão global, digamos assim. Próximo slide, por favor. Então, ao longo do século XX, no início, ao longo do século XX, ao longo do século XIX e, sobretudo, início do século XX, porque este contexto é, sobretudo, até ao final da Segunda Guerra Mundial, digamos assim. Já para não falar nos séculos anteriores, eu concentrei a minha análise, portanto, a partir do século XIX e primeira metade do século XX. E aí nós encontramos vários exemplos que demonstram como a ciência produzida na Europa procurou classificar os seres humanos segundo critérios físicos e biológicos. Isto aconteceu na Europa, mas aconteceu também nos Estados Unidos e aconteceu também na América do Sul. E neste contexto foram vários os médicos e os antropólogos, eram sobretudo antropólogos físicos que tinham algumas vezes até formação em medicina ou ciências naturais, mas portanto foram estas pessoas que procuraram dar um caráter científico às diferenças humanas ou que procuraram justificar as diferenças a partir de caracteres merísticos, mensuráveis, supostamente objetivos e sistematizáveis. Ou seja, o que é que estas pessoas tentaram fazer? Elas não tentaram apenas fazer uma inventariação da humanidade e mostrar que, de facto, a humanidade era muito diversa e que existiam diferenças. Eles produziram categorias e hierarquizaram esta humanidade, colocando uns num patamar inferior e outros num patamar superior. E tentaram dar um caráter científico precisamente a esta arrumação da humanidade. E muitas vezes os elementos que foram buscar foram esses tais elementos mensuráveis, merísticos. Portanto, nós aqui na imagem vimos instrumentos de medição do crânio, por exemplo, práticas antropométricas
não só do crânio, mas o crânio como elemento fundamental, mas também de outras partes do corpo, e a frenologia como ciência que precisamente estuda o crânio. E depois ao lado vemos aqui uma escala cromática. Este é um exemplo de uma escala cromática, onde estão ali várias cores, como vocês podem verificar, mas existiram várias escalas cromáticas. E no caso português, alguns autores recorreram a escalas cromáticas diferentes. E é interessante perceber depois que não havia um consenso. Portanto, como eles usavam escalas diferentes e como as escalas produziam classificações diferentes, portanto, a arrumação das cores de maneira diferente, não havia um consenso e, em alguns casos, chega a ser cómico ler as conclusões a que chegam e os resultados a que chegam. Portanto, eles tentam esforçar-se para justificar a existência de raças a partir deste elemento da cor, mas depois, no final, as conclusões não são nada concretas. Estas práticas merísticas, digamos assim, existiram em Portugal e foram praticadas como, por exemplo, por militares, portanto, pessoas que estavam em campanhas militares, nomeadamente nos finais do século XIX, portanto, na altura da chamada ocupação militar de alguns territórios que Portugal tinha, portanto, que chamavam as colónias, eram então colónias, não só em África como na Ásia, e, portanto, os militares, nas horas vagas, por exemplo, faziam este tipo de medições a alguns grupos humanos. Isso foi o caso, por exemplo, do Fonseca Cardoso, que é uma figura estudada pelo um colega que se chama Ricardo Roque, mas também aconteceu com os próprios médicos. Médicos não só que tinham um papel no terreno nessas campanhas, no caso, por exemplo, de Pires de Lima, ou então médicos que estavam na chamada então metrópole, portanto, em Portugal, mas que recebiam esses elementos e que depois que os analisavam no gabinete, como foi o caso, por exemplo, de António Mendes Correia, que a Maria Julieta Weber já referiu, portanto, que eu acabei por fazer a análise da bibliografia intelectual que ele produziu, e também do Eusébio Tamanini, ligado, portanto, o primeiro, o António Mendes Correia, à Universidade do Porto, e o Eusébio Tamanini à Universidade de Coimbra, e, portanto, ambos fizeram uso de escalas cromáticas e recorreram a medições corporais nas populações colonizadas, portanto, na Índia, Angola, Moçambique, por exemplo, portanto, elementos que vinham para Portugal e também no contexto de exposições que foram organizadas em Portugal. Aconteceu, por exemplo, na Exposição Colonial de 1934 no Porto, vieram alguns grupos de pessoas para participar nas exposições, e essas pessoas foram também medidas, digamos assim, estudadas, mas no fundo muitas vezes era ser medidas na própria universidade, na própria Faculdade de Ciências, por estas pessoas e pelos seus assistentes. Próximo slide, por favor. Um desses exemplos, portanto, é o que está ilustrado aqui nesta imagem. Esta imagem captou uma cena decorrida no âmbito das missões antropológicas promovidas pelo Estado português, a partir dos anos 30 até os anos 60. E embora os objetivos destas missões também contemplassem a pesquisa de elementos sociais e culturais e da antiguidade pré-histórica das populações, por exemplo, aspectos arqueológicos, a procura de vestígios arqueológicos nestes países, que também existiu, de facto, mas muitas vezes acaba por sobressair esta busca por elementos quantificáveis, no fundo, para tornar estas análises supostamente mais científicas, portanto, apresentando números ou elementos quantificáveis. Estas pessoas acreditavam que assim poderiam demonstrar as suas conclusões de uma forma mais científica, digamos assim. E, portanto, o recurso a instrumentos de medição, como nós vemos aqui na imagem, pode ser até entendido como uma procura de afastar o teor subjetivo das observações. Portanto, não bastava ter afirmações subjetivas. Portanto, era importante demonstrar
quantitativamente aquilo que se estava a procurar afirmar. E, portanto, contudo, parece haver uma busca em averiguar quais seriam as pessoas mais aptas, por exemplo, para a realização de trabalhos físicos. Ou seja, estas práticas acabaram por não ser neutras, não podem ser vistas como neutras de modo nenhum, e indiciam que o que se procurava comprovar era a existência de uma hierarquia social, que veio a ser fundamentada a partir do fator racial, procurando justificar-se o domínio colonial. Portanto, quando nós estamos a ver aqui um branco a medir um africano, e é muito interessante, esta pessoa que está aqui é filho de Santos Júnior, digamos assim, é um dos discípulos de Menos Correia, e o filho, que está ali, Norberto, durante as férias escolares em Portugal, ia para Moçambique, neste caso, e colaborava, portanto, neste tipo de práticas, e depois vemos sentado na mesa uma pessoa que está a registar os números, e vemos ali do lado esquerdo uma pessoa que seria um polícia, digamos assim, mas da comunidade africana, e que também é demonstrativo, esta fotografia é interessante também porque demonstra que apenas com a colaboração dos SOBAs e das autoridades locais este tipo de práticas foi possível, e muitas vezes queria-se também perceber a saúde das pessoas, e claro, as medições, a força física, portanto existiam vários aparelhos para conseguir medir isso. E das minhas análises é possível concluir que várias vezes os angolanos e os africanos são considerados aptos para o trabalho físico. E isto, claro, faz-nos pensar porquê. Porque, de facto, tanto Angola como Moçambique eram chamadas colónias de assentamento, e onde também Portugal investiu mais em termos de colonização efetiva, e onde havia, de facto, várias roças, várias plantações, onde esse trabalho africano era necessário, digamos assim. Então, parece aqui, de algum modo, que ciência e política colonial foram atuando várias vezes lado a lado. Por um lado, portanto, a política colonial que se queria efetivar nos territórios, por outro lado, a colaboração da ciência. E, portanto, o Estado podia definir categorias, e que, inclusivamente, encontramos na legislação e regulamentação, e a ciência procurava fornecer legitimidade a esses propósitos. Próximo slide, por favor. O sistema colonial português criou, então, hierarquias entre as populações que habitavam o chamado Império, e, na sua essência, promoveu a segregação social. Uma das principais hierarquias foi a que assentou na discriminação racial, codificada em leis e regulamentações. Por exemplo, existia o Regulamento do Trabalho dos Indígenas, já de 1899, portanto, já do século XIX, e ainda antes do Estado Novo, e o Estatuto do Indígena, de 1926. E tanto o regulamento como este estatuto institucionalizaram distinções entre cidadãos e indígenas, sendo que estes últimos eram obrigados a trabalhar, pagar impostos e a viver sem ter acesso a uma cidadania plena. Ou seja, por detrás da fundamentação desta organização social, que determinava direitos e deveres, esteve a cor da pele e a origem étnica das populações. E é entre as populações do Império, mas sobretudo entre os africanos e sobretudo os de Angola, Moçambique e Guiné, que vemos mais pessoas associadas, sobretudo, à mão de obra. E, portanto, é neste sentido que eu argumento que, pelo menos parte da diferença não existia à partida, mas foi forjada pelo Estado e pela ciência. Outro elemento que contribuiu para a propagação da diferença foi a propaganda colonial, através de publicações, da produção de imagens,
da realização de exposições, com a participação de pessoas provenientes das então colónias, como foi o caso dos moçambicanos que nós vemos aqui nesta fotografia, do lado direito, que participaram na exposição colonial de 1934, realizada na cidade do Porto. E do lado esquerdo temos aqui a capa de um periódico que é o Portugal Colonial, que também já este aqui dos anos 30. Mas, digamos assim, por detrás do Estado existia esta máquina, através até de organismos como o Secretariado de Propaganda Nacional, e várias formas de passar esta mensagem colonialista, através de várias publicações, de imagens, fotografias, filmes, exposições. Mas, de alguma forma, também com vista a mostrar não só, de facto, o poder e a presença de Portugal nestes espaços, mas também o exotismo das populações, e que esta imagem dos moçambicanos que vemos aqui ilustra, de algum modo, isso. Próximo slide. Agora, o facto de esta visão racial que está por detrás da política de Estado também pode ser exemplificada com o que veio a ser conhecido pelo lusotropicalismo. Portanto, e começa a ser aqui neste livro, que eu tenho aqui, isto é uma ilustração que faz parte de uma edição que eu tenho deste livro, do Casagrande e Senzala, que foi publicado pela primeira vez em 1933, mas existem várias edições, reedições deste livro, algumas com prefácios novos, que valerá a pena ver. É um livro da autoria do sociólogo brasileiro Gilberto Freire, e onde começam a ser lançados os fundamentos da ideologia lusotropicalista. O autor valoriza o contributo dos africanos e dos ameríndios para a formação do Brasil e defende que a sociedade brasileira foi favorecida pela miscigenação no período colonial. Por outro lado, ele destaca a predisposição dos portugueses para o contacto fraterno com as populações tropicais, devido ao seu passado étnico e cultural de povo indefinido entre a Europa e a África. Portanto, Portugal, ali na cauda da Europa do Sul, no Sul, quase próximo daquilo que era a África no Norte, e, portanto, estava entre a África e entre a Europa, e, portanto, ele próprio também resultado da miscigenação de vários povos, não é? Porque de facto, é essa a história de Portugal. Ao longo dos séculos, teve a presença de diferentes povos que vinham não só do norte da Europa, como também do norte da África, e, portanto, como Portugal, os portugueses já eram uma mistura de todas essas populações, teriam uma aptidão especial para se misturarem com outras populações. E segundo, então, Gilberto Freire, num contexto escravocrata e de escassez de mulheres brancas, a miscigenação entre brancos e mulheres de cor, que é a expressão que ele utiliza, atenuou a distância social que de outro modo se teria conservado enorme entre a Casa Grande e a Mata Tropical, está aqui ilustrada na imagem, entre a Casa Grande e a Senzala. É interessante que no momento inicial, ou seja, quando ele publica isto em 33, pouco se ouviu falar do livro de Freire em Portugal, e as ideias sobre uma miscigenação generalizada não eram propriamente bem-vindas, não foram propriamente bem-vindas em Portugal. Mas, em plena Segunda Guerra Mundial, poder apresentar o país como um exemplo do encontro social entre raças entre aspas, obviamente, indiferente aos efeitos negativos do racismo, foi útil para a propagação do mito da democracia racial. E, então, neste contexto de pressão internacional, em que vários outros países europeus já estavam a proceder à descolonização, ou a dar autonomia às suas colónias, o regime português procurou suavizar a sua presença colonial. Portanto, esta tese lusotropicalista, defensora de que o colonialismo português tinha sido diferente de outros colonialismos, como, por exemplo, o francês, o inglês ou o belga, acabou por ser adotada pelo regime português.
E mais interessante é que o próprio Gilberto Freire foi convidado a visitar as então colónias portuguesas e a constatar in loco a sua tese, o que veio a acontecer em 1951. Em resultado dessa visita e das conferências que ele apresentou em Portugal, Freire escreveu 2 livros. Um deles intitula-se Um Brasileiro em Terras Portuguesas e o outro Aventura e Rotina, ambos publicados em 1953. Próximo slide. Em 1951 é produzida nova legislação para que as colónias passem a designar-se províncias ultramarinas. Portanto, faz parte deste processo que leva a criar uma imagem diferente daquilo que era o Império Português. E uma dessas coisas passa precisamente por dizer que Portugal não tinha colónias. Portugal tinha províncias ultramarinas. Como tinha o Minho, como tinha Timor ou como tinha Angola. Tudo fazia parte de Portugal. E reforça-se também a ideia de que Portugal era um país multirracial. Aparecem na altura vários títulos, como este de António Alberto de Andrade, intitulado Muitas Raças, uma Nação, publicado em 1955. O autor é historiador e professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e também foi professor no então Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina e estaria também imbuído do espírito lusotropicalista ao escrever este livro. Contudo, o lusotropicalismo acabou por ser um mito promovido politicamente que ajudou a perpetuar a ficção de uma colonização benevolente assente na evangelização, a evangelização católica, portanto, com um papel muito forte da Igreja Católica, e na missão civilizadora, ou seja, ensinar a ler e a escrever português. Mas, na prática, as desigualdades sociais persistiram e o Estatuto de Indígena foi apenas abolido em 1961, já depois da guerra colonial ter iniciado no território angolano. Próximo slide. Paralelamente, portanto, neste contexto, mas sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, o discurso científico mudou e a ideia de raça foi descredibilizada. Concluiu-se que não existia base genética que justificasse a existência de raças humanas. E em 1951, o antropólogo físico norte-americano Washburn defendeu que não havia base científica para justificar a diferenciação dos seres humanos em raças e que era necessário investir no estudo de parâmetros e marcadores genéticos. Este novo paradigma já não se limitava à antiga antropologia física e passou a ser designado por antropologia biológica e que incluía a genética, a primatologia, portanto, o estudo dos primatas, sobretudo os primatas não humanos, uma vez que o ser humano também é ele próprio um primata, o estudo da evolução humana, que foi muito importante, e também da ecologia, portanto, a relação do ser humano com o ambiente. Ou seja, a ideia de raça não se sustenta numa base biológica ou genética, e é um conceito sociocultural que pode mudar conforme as circunstâncias. Por exemplo, estudos genéticos demonstram que a distribuição dos tipos sanguíneos A, B e O é contínua, sem fronteiras fixas entre grupos humanos. Algumas diferenças físicas, embora pareçam evidentes, são o resultado da interação entre os genes e o ambiente e variam geograficamente. E características como a cor da pele, textura do cabelo ou o formato do nariz são herdadas individualmente e não coletivamente e explicam-se pela evolução e não por qualquer fator racial. Além disso, não existem tipos raciais fixos. Todas as variações genéticas e fenotípicas são contínuas e independentes. Uma descoberta importante foi a de que a variação genética dentro de um suposto grupo racial era maior do que a variação entre diferentes grupos. Os dados que temos hoje indiciam que todos os seres humanos descendem dos africanos, ou populações vindas de África, e os europeus ou asiáticos, por exemplo, serão subgrupos dessa ancestralidade comum.
Deste modo, não é possível dividir e classificar cientificamente os humanos em raças fixas. Por outro lado, também a categorização por cor da pele é socialmente construída e subjetiva, como se verifica, por exemplo, nos censos e nos estudos demográficos que têm sido realizados no Brasil. O Brasil é, de facto, excelente para demonstrar, e já tenho trabalhado também sobre esse aspecto. Contudo, paradoxalmente, embora a ciência tenha desmantelado a ideia de raça, a sociedade continua a reproduzi-la através de instituições, de discursos e de práticas discriminatórias no cotidiano. Próximo slide, por favor. Apesar do regime colonial português ter terminado em 1974, portanto, que é quando de facto termina a presença portuguesa colonial nos territórios africanos, algumas hierarquias simbólicas, nomeadamente as sustentadas em critérios raciais, continuam a produzir efeitos, o que respeita, por exemplo, no acesso à educação, à habitação, ao emprego e à justiça, e também se verificam exemplos no sistema prisional. Em Portugal, o racismo é um problema sistémico, tão enraizado, que muitas vezes nem se percebe com clareza como é que a sociedade o reproduz. A Constituição Portuguesa proíbe a discriminação por motivos de raça, descendência ou religião. O racismo é um crime, mas a sua prática nem sempre é criminalizada. O racismo pode ocorrer em espaços públicos ou privados, mas tem maior incidência em contextos informais, menos sujeitos a crivo social e manifesta-se transversalmente e entre gerações. Muitos afrodescendentes ou pessoas negras nascidas em Portugal, assim como pessoas de etnia cigana, são algumas vezes consideradas como imigrantes e associadas a problemas sociais como o desemprego, a criminalidade, o tráfico de droga, ou consideradas como um peso social para o Estado português, nomeadamente aquela expressão que são populações que vivem de subsídios. Tais generalizações alimentam preconceitos e insegurança, atingindo cidadãos nascidos efetivamente em Portugal, estou a falar de pessoas que nasceram de facto em Portugal, mas que são consideradas imigrantes apenas pelo seu fenótipo. Portanto, apenas, por exemplo, por serem pessoas negras. E existem também falhas na lei da nacionalidade e nas políticas de integração. A pandemia da Covid-19, por exemplo, evidenciou algumas fragilidades, nomeadamente entre grupos mais fragilizados socialmente, como as comunidades racializadas. E eventos como o assassinato de George Floyd em 2020, nos Estados Unidos da América, impulsionaram o reavivar do movimento Black Lives Matter e a reavaliação global do legado colonial. E episódios como o assassinato do ator Bruno Candé em Portugal em 2020 mostraram que a violência racial não é um problema distante, mas um problema nacional. E de facto, temos aqui na imagem, é uma fonte da SOS Racismo, é de lá que tirei a imagem. De facto, este ator foi assassinado também no meio da rua, sem qualquer justificação e pelo simples facto de ser negro, bastante jovem, deixou filhos menores. Alguns discursos que reforçam estereótipos têm alimentado a argumentação da extrema-direita política, que tem aumentado em Portugal, mas não só em Portugal, mas como toda a Europa. Portanto, este fenómeno até começou, de facto, a crescer e a alastrar na Europa e chegou também agora a Portugal. E isto tem dificultado bastante a criminalização efetiva do racismo. Reconhecer o racismo estrutural é o primeiro passo para o transformar. Contudo, a narrativa lusotropicalista, que eu expliquei há pouco, de que o colonialismo português foi excepcional, é uma das heranças mais difíceis de desmontar. Próximo slide. Nos últimos anos tem-se registado em Portugal algumas iniciativas no sentido da reparação simbólica do passado, porque é nesse nível do simbólico, digamos assim, que nós podemos atuar, sobretudo.
São disso exemplo a emergência de grupos e de movimentos antirracistas, o debate sobre restituição de obras de arte e de património aos países e comunidades de origem. E a proposta pela Associação de Afrodescendentes, de JAS, da construção de um memorial às pessoas escravizadas em Lisboa, na zona de Belém. Esta zona de Belém, em Lisboa, é o local onde no passado chegaram vários escravos vindos das colónias portuguesas. Esta proposta decorreu de um concurso no âmbito do orçamento participativo promovido pela Câmara Municipal de Lisboa e, entre as várias obras propostas, foi selecionada, na edição de 2017-2018, a obra Plantação, do artista angolano Kiluanji Kia Enda, que nós vemos aqui uma imagem, mas é uma imagem que é o desenho, digamos. Porque até hoje, e nós já estamos em outubro de 2025, a obra, cuja maquete nós vemos aqui representada, não foi ainda edificada. Portanto, este projeto foi aprovado em 2017-2018 pelo Executivo de então e até hoje a obra não foi edificada. Ou seja, parece que mesmo quando existem iniciativas positivas, e esta seria uma delas, que é no fundo mostrar como Portugal tem exemplo de pessoas, de facto, que vieram para o país e, sobretudo, para Lisboa enquanto escravas, e estas pessoas participaram também na cidade, na construção da cidade, na construção do país, portanto, este memorial seria mais do que justo, mas parece faltar uma estrutura política que possa garantir que estas ações sejam realmente eficazes. Portanto, ainda não foi dado o passo que concretize, de facto, esta obra que ainda não saiu da maquete, digamos assim. Próximo slide. Por outro lado, em vez de se discutirem políticas públicas que possam reduzir o racismo, como, por exemplo, a inclusão de cotas em áreas como a representação política ou no acesso ao ensino superior, vários debates centram-se mais na negação da existência de racismo em Portugal ou na urgência de analisar outros problemas. Portanto, o racismo não é visto como um problema prioritário. Por outro lado, a proposta feita ao Instituto Nacional de Estatística para que os censos em Portugal incluíssem dados étnico-raciais foi chumbada e o Instituto Nacional de Estatística acabou por não incluir esses elementos no censo de 2021, embora tenha mostrado abertura para realizar um inquérito piloto que inclua outros dados da população. No entanto, esta não identificação das pessoas racializadas nos censos dificulta a percepção para averiguar em que medida é que o fator racial pode estar relacionado com dificuldades no acesso à escola, ao emprego, à habitação, saúde e cultura. E, portanto, enquanto nós não tivermos estes dados, não podemos evidenciar de uma forma concreta se existe uma relação ou não entre uma coisa e outra. A compensação dessas dificuldades pode incluir também ações afirmativas, no Brasil há vários exemplos disso, por exemplo, que promovam a igualdade de oportunidades para grupos discriminados, não só de pessoas negras e de etnia cigana, mas também mulheres, pessoas transgênero, refugiados, cujo número tem crescido cada vez mais na Europa. Ou seja, as reparações não se fazem apenas através da forma como a colonização e a escravatura são representadas, mas também através de políticas públicas. Próximo slide. A reparação do passado pode ser ainda feita através de uma educação antirracista, que é, no meu entender, uma das ferramentas fundamentais para combater o racismo estrutural. Tal pode ser feito através da revisão dos currículos, incluindo, por exemplo, episódios de violência relacionados com a colonização, mas, e sobretudo, na forma de contar a história, de modo a valorizar os contributos de todas as comunidades que ao longo do tempo passaram e permaneceram em Portugal, dando voz àquelas que foram sendo historicamente silenciadas e ilustrando episódios de resistência não como partes marginais, mas como determinantes para a evolução da sociedade portuguesa. Estou a referir-me, por exemplo, ao pensamento anticolonial promovido pelos movimentos independentistas, dentro e fora das colónias,
que levaram à descolonização e contribuíram para que Portugal se tornasse um país democrático. As ideias antirracistas e inclusivas podem ser introduzidas desde o ensino básico, passando pelo secundário e até ao pré-escolar. Ou seja, não basta falar nestes aspectos apenas no ensino superior, ao nível da graduação e da pós-graduação. É importante incluí-los nos níveis de ensino anteriores. A história da escravatura, por exemplo, foi muitas vezes negligenciada, tanto nos manuais escolares como nos museus portugueses, mas tem havido uma crescente consciência no sentido de a incluir. A educação pode contribuir para valorizar a diferença e combater o preconceito desde cedo, porque, como argumentei num artigo que assinei com o professor Moleca Moewa, as crianças não nascem racistas. São educadas num sistema que pode ser racista. E apenas uma educação explicitamente antirracista pode formar cidadãos capazes de conviver com a diversidade. E, portanto, essa educação tem que começar ainda na escola ou mesmo no nível pré-escolar. Próximo slide. Sobre este assunto, eu sugiro a consulta de 2 números temáticos que organizei com este colega, portanto, o professor Moleca Moewa. E de facto, estes volumes foram um desafio muito interessante e eles demonstram, apresentam aqui várias pesquisas produzidas não só no contexto de mestrado, de doutoramento, de pós-doutoramento, e estão disponíveis em acesso aberto. O primeiro volume foi publicado em 2023, aliás, em 2022, o primeiro é de 2022, intitula-se Racismos, Educação e Formação Cultural, conta com 17 artigos assinados por 29 autores, e o segundo volume, publicado em 2023, debruça-se sobre o contexto infantil, sobretudo, intitula-se Infâncias, Racismos e Educação Infantil e conta com 19 artigos assinados por 39 autores. Eu acho que vale a pena a consulta, porque não só alguns artigos dão um retrato de vários contextos escolares, como também apresentam propostas práticas de como proceder na sala de aula, em datas especiais, como, por exemplo, o dia da abolição da escravatura ou o dia da consciência negra, e de que forma positiva é que podemos trabalhar isto com crianças e com jovens na sala de aula. Próximo slide. Em conclusão, podemos dizer que a ideia de raça foi útil para a missão colonizadora, o que contribuiu para alguns esforços da ciência no sentido de a legitimar e para a sua naturalização a partir de políticas estatais. O racismo em Portugal é um fenómeno estrutural, com raízes históricas, alimentado por preconceitos, e alguns deles ainda hoje se manifestam, podendo ter repercussões ao nível das desigualdades sociais. Como referiu o intelectual camarunês Akil Membe, o racismo não é o que as pessoas fazem, é o que as estruturas permitem. É uma ideia que ele defende num trabalho intitulado Crítica da Razão Negra. A luta contra o racismo passa por reparações, restituições, materiais ou simbólicas. Eu acho que ao nível simbólico é possível evoluir bastante, mesmo que não vamos para o nível material. Ao nível simbólico, para começar, é possível já fazer várias coisas. Mas também políticas, em termos de políticas públicas, produzir políticas públicas, e sobretudo por uma educação antirracista, crítica e inclusiva, que fomente o respeito pelas diferenças e pela igualdade de oportunidades. É nesse sentido que se poderá construir uma sociedade mais justa e plural, capaz de valorizar a diversidade humana e enfrentar os desafios do presente e do futuro. E é, por exemplo, em Grada Quilomba, que nos podemos inspirar para afirmar que descolonizar o conhecimento é descolonizar a mente. Uma ideia que ela defende num trabalho Memórias da Plantação. Portanto, é muito importante descolonizar a mente. E o maior desafio descolonizador que enfrentamos não é apenas aquele que passa por esta revisão do passado, mas sobretudo aquele que envolve transformar as práticas cotidianas nas instituições, nas escolas,
e na forma como olhamos para as outras pessoas. Próximo slide. Este slide tem aqui um trabalho de uma artista plástica, Mónica de Miranda, que esteve presente na Bienal de Veneza em 2024. E eu queria trazê-la aqui também como um exemplo de como não só os intelectuais, as pessoas os cientistas, os historiadores, os pensadores têm contribuído para este processo, mas muitas vezes os artistas, pintores, fotógrafos, escultores, pessoas que trabalham no domínio audiovisual, na produção de documentários, filmes, também têm tido um papel muito importante na sensibilização destes aspectos, e eu acho que é importante dar voz e presença também a estes artistas, muitos deles com origem africana, precisamente, e que estão cada vez também mais presentes no espaço público, nos museus e em fóruns, e que têm contribuído também fora da academia, porque eu acho que estes assuntos também se trabalham fora da academia, que têm desenvolvido um papel muito importante para a sensibilização destes aspectos. Próximo slide. E para terminar esta apresentação, eu não resisto a anunciar um livro que tenho novo com o antropólogo Lívio Sansone, que se intitula Descolonizar a Europa, etnografias de projetos nacionais e transnacionais, e publicado pela Berghahn Books, e que sairá já no próximo mês de novembro. É um livro que tem contributos de vários autores e autoras, e poderá ter capítulos também que sejam do vosso interesse. O preço, eu aviso já, é proibitivo, mas podem sugerir às universidades e instituições a sua aquisição para as bibliotecas. E muito obrigada pela vossa atenção, e estou disponível para comentários ou responder a questões que tenham. Obrigada.